A palavra do Senhor está em Isaías 53, versículo 5. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz está sobre ele, e pelos açoites que o feriram, nós somos curados. Até aí. Glória a Deus. Hoje se comemora a Páscoa, o início da Páscoa. Para este mundo, a Páscoa é o ovo, o chocolate, o símbolo é um coelho. E para o cristão, isso não tem nada a ver. Para o cristão que crê em Cristo, a verdadeira Páscoa comemora-se o início de uma vida nova. Uma vida que se fez em Cristo. Ele abriu a porta para que todas as almas que estavam perdidas sejam encontradas. Se encontrem em um lugar de paz, de tranquilidade. Uma vida eterna. Uma vida com Deus. Ele se fez passar por aquela cruz, sofreu o sofrimento da tortura, da dor, da angústia naquela cruz por um motivo. Porque ele é Deus, ele podia sair daquela cruz no momento que ele quisesse, mas ele se humilhou como homem aqui nesta terra, passou por todos os sofrimentos que nós passamos nesta terra, todas as ansiedades, toda a dificuldade. Ele sofreu na carne, sofreu naquela cruz para dar a possibilidade a um povo que estava afastado de Deus. Ele dá a possibilidade desse povo retornar para debaixo da mão de Deus. Então Jesus é a porta. Ele fala em sua palavra: eu sou a porta. Aquele que passar por mim será salvo. Ele entrará e sairá e achará pastagens. E outro versículo, Jesus disse que ele é o pão da vida. E ele disse: aquele que come deste pão nunca mais terá fome. Aquele que se alimentar deste pão nunca mais terá sede. Então Jesus quer nos mostrar que através dele nós podemos ter outra vida. A Páscoa que se comemora hoje no mundo não tem nada a ver com a Páscoa cristã, daqueles que creem em Cristo, daqueles que a vida está depositada nas mãos do Senhor Jesus. Pois a Páscoa para o cristão é a vida que Cristo vem nos dar através da morte dele. Através da morte do Senhor, ele nos dá a possibilidade de vivermos nele, de termos a possibilidade de encontrar o nosso Pai novamente, voltar os laços com Deus, pois os nossos laços foram quebrados devido ao pecado. E todos que estão neste mundo estão distantes de Deus por causa do pecado. E quem é que nos faz a ligação novamente com Deus? É o Senhor Jesus. Por ele nós somos salvos e voltamos para o nosso Pai. Pois ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O próprio Deus fala isso na estrutura de Cristo, pois ele se fez carne e veio habitar aqui nesta terra, no meio dos homens. E ele abre a sua boca e diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus é o símbolo da Páscoa cristã. Lá antigamente, no tempo do povo de Deus, de Israel, o povo ficou 400 anos escravizado no Egito, debaixo da mão de Faraó. E Deus dá uma ordem a Moisés: prepara o povo, manda cada família tirar um cordeiro de 1 ano, sem manchas, sem defeito. Matem esse cordeiro, retire o sangue, passe o sangue nos umbrais da porta, pinte os umbrais da porta. À noite, prepare esse cordeiro assado com pães asmos e ervas amargas e faça a ceia.
comemore a Páscoa. E Deus fala a Moisés, olha, e coma a Páscoa preparado, com seus lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Por que Deus diz isso? Porque Deus estava preparando a saída do povo do Egito. À noite, Deus manda o seu anjo decretar julgamento sobre o Egito. E todas as portas que tivessem o sangue do cordeiro, o anjo da morte iria passar por cima. E aquelas que não tivessem o sangue do cordeiro, Deus iria decretar a sua punição. Todos os primogênitos dos animais aos homens foram mortos naquela noite. Mas o povo de Deus estava guardado. E qual foi o símbolo que guardou o povo de Deus? O sangue que estava nos umbrais da porta. Esse sangue representa o Senhor Jesus. Pois ele morreu naquela cruz, derramou seu sangue para nos comprar. Foi pela morte de Cristo que nós temos acesso de novo ao Pai. Quando a palavra de Deus fala, porém ele foi ferido por nossas transgressões, por nosso pecado. O pecado que estava sobre nós caiu sobre ele. Ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo da paz está sobre ele. E ele, pelos açoites que foi ferido, somos curados. Por tudo que Cristo passou naquela cruz, aquele que olha para o Senhor Jesus e crê naquilo que ele fez, no sacrifício perfeito que agradou o Pai, este é beneficiado com a vida eterna. E agora a justiça de Cristo vem sobre o pecador. E agora aquilo que nós devemos a Deus é pago, porque Cristo morreu na cruz para pagar os nossos pecados. E todo aquele que olha para Cristo e crê, seu pecado é pago, é anulado. Você não deve mais nada a Deus. E somos justificados por Cristo. Em 1 Pedro, o apóstolo Pedro vem nos dizer o que foi que o sangue de Cristo fez em nossa vida. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Portanto, vós sabeis que não fostes redimidos com coisas corruptíveis, como prata e ouro, de vossas vãs maneiras de viver, a qual recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem defeito e sem manchas. O apóstolo Pedro diz que todo aquele que olha para Cristo é comprado. Cristo paga o pecado que nós devíamos a Deus. E Pedro diz que nós não fomos comprados por ouro, por prata, mas pelo sangue precioso do Senhor Jesus. Então, quando Deus vê este sangue sobre nós, Deus nos reconhece como filho, porque o sangue do filho dele está sobre nós. Ah, mas é sangue físico? Não, isso não é sangue físico, isso é a fé que depositamos no Senhor Jesus, a fé que colocamos sobre ele, a fé que faz nós crermos no sacrifício dele, e pela fé nós somos salvos. Em Romanos capítulo 8, quando você crê pela fé em Cristo, crê em tudo que ele fez, tudo que ele veio fazer nesta terra, toda a trajetória do Senhor, até a morte dele, e você crê que ele morreu para nos dar vida, Romanos capítulo 8, versículo 31. O que diremos então a estas coisas? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente também com ele todas as coisas? Quem acusará alguma coisa aos escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condenará? É Cristo que morreu, sim, que foi ressuscitado, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, todo aquele que olha para Jesus e crê no que ele fez naquele madeiro, entregou a vida dele para nos dar vida, Deus disse: quem acusará algo contra um escolhido de Deus?
Quem vai acusar algo contra aquele que entregou a vida a Jesus? Se é Jesus que o justifica, se foi Jesus que morreu por mim, se foi Jesus que pegou os meus pecados e colocou sobre ele, ele sofreu a condenação do pecado, pois o pecado gera a morte. O pagamento do pecado é a morte. Então Cristo pegou o meu pecado e levou naquela cruz. Quando eu olho para ele, ele retira aquilo que está sobre mim, que me impede de ter ligação com Deus, e leva sobre ele. E nós somos justificados por Cristo. Então essa é a Páscoa do cristão. A Páscoa do cristão é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Porque ele nos deu vida e nos tirou do Egito do pecado. Ele nos libertou do pecado e hoje somos livres por Cristo Jesus. Esse é o privilégio de você estar em Cristo. A sua vida está baseada no Senhor Jesus. A sua vida está firmada no Senhor Jesus. E Jesus diz em sua palavra, aquele que ouve as minhas palavras e aguarda, ele diz que ele traz a semelhança desta pessoa que crê nele com uma casa edificada na rocha. Que quando a tempestade vier, os ventos, o raio, vai bater nesta casa e esta casa não será abalada. Todo aquele que ouve a palavra e crê. Jesus disse, eu faço semelhança dele com uma casa edificada sobre a rocha. Porque virá a tempestade, virá o vento, virá a tribulação e vai bater nesta casa e a casa não vai sair do lugar. Mas ele também diz, aquele que não crê em minha palavra é semelhante a uma casa edificada na areia. E quando vier a chuva, a ventania, a tempestade, esta casa será levada junto com a chuva, porque ela está edificada na areia. Então que nós viemos colocar as palavras do Senhor em nosso coração. Pedir a Ele, Senhor, me dá a possibilidade de crer em Ti. Me dá a possibilidade, Senhor Jesus, de Te conhecer, de saber quem é o Senhor. Deixa eu entender o que o Senhor faz na vida do pecador. Pede a Ele, nas suas orações, pede a Ele, Senhor, eu quero Te conhecer. Eu quero saber quem é o Senhor. Pois eu não tenho entendimento de saber quem é o Senhor. Mas me dá esse entendimento. Abre a minha mente para entender a sua palavra. Abre a minha mente para entender que eu preciso de um Salvador. E esse Salvador é Jesus. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém.